Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Hoje nós vamos tratar do assunto autismo. Uma visão médica, não sou médico, mas fizemos aí um pequeno estudo sobre a visão médica superficial, evidente, não somos da área, e uma visão espiritual. Lembrando sempre que o espiritismo vem completar o estudo médico. Alguns companheiros espirituais, espíritas, têm uma visão um pouco diferente. Ah, não, se você está fazendo um tratamento espiritual, pode abandonar o médico. Não, para o tratamento médico, porque agora você vai fazer tratamento espiritual. Jamais façam isso. Você vai fazer o tratamento médico e o tratamento espiritual. Curou? Mas eu não sei se foi o médico ou se foi espiritual. O que importa? Importa que curou. Mas jamais, em tempo algum, se você for numa casa espírita, onde o cidadão lá falar para você, larga o tratamento médico, vem fazer o tratamento espiritual, nunca mais apareça naquela casa. Não, o tratamento médico vem em primeiro lugar porque está solidificado nos conhecimentos científicos, nos estudos, e o complemento espiritual vem somar. O mundo espiritual vem somar, pois estamos vivendo uma vida física e temos que viver toda essa estrutura. Bom, enfim. Então, o altruísmo é estudado pela ciência moderna e pela ótica espiritual. O espiritismo complementa a visão médica. Eu olho para lá de vez em quando porque eu tenho uma sequenciazinha para seguir em função de alguns detalhes. Podemos ver que a ciência entende como um transtorno neurodesenvolvimento, dificuldade de interação social e comunicação. O autista tem vários níveis, E nesses níveis, alguns têm mais dificuldade de se ligar com o mundo social, outros menos. Outros têm mais dificuldade de comunicação, outros menos. Uma coisa que se percebe é um comportamento repetitivo e muitas vezes os interesses deles são bem restritos. Há uma alteração sensorial de hipersensibilidade ou hipoatividade. São dois extremos. Eu sou professor e numa instituição que eu leciono foi removido o sinal sonoro dos intervalos, aquela coisa toda, pois tem alguns alunos que têm um pouco de autismo e isso incomoda eles. Então está se estudando um jeito lá de colocar luzes no corredor, alguma coisa do gênero, mas os sinais foram removidos em respeito a essas crianças. Bom, quais são as causas? A ciência entende que pode ser genético, pode ser neurológico, pode ser ambiental. As consequências variam de apoio total a autonomia parcial ou total. Agora, impacto na família, sobrecarga e também nós temos um contexto de aprendizado. Porque a causa, quando se olha no lado espiritual, vai mais longe. Mas, numa observação primeira, evidentemente que pode ser genético, neurológico ou ambiental. Muito bem. Agora, existe um detalhe interessante chamado síndrome de Savant, em que alguns autistas apresentam uma facilidade, um desenvolvimento extraordinário, seja na música, no cálculo, na memória, pois isso, nós vamos ver dentro do contexto espiritual, são conquistas extraordinárias que esses espíritos adquiriram em outras encarnações. Então, a medicina dá uma explicação que era a hiperconexão cerebral e processamento diferenciado. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Só que, para provocar essa hiperconexão cerebral, entendemos dentro do contexto espiritual que há uma conexão espiritual mais profunda em cima daquele ponto, que gera essa condição do autista. Interessante. Então, temos aí um problema, uma dificuldade que a ciência médica moderna está estudando. Vemos que são problemas que envolvem genética, que envolve um distúrbio interno,
como nós escrevemos um pouquinho aqui para trás, neurológica e ambiental. Sim. Agora, como é que fica essa síndrome, essa situação do autista dentro do contexto espiritual? Então, nós vamos começar explicando o seguinte: o espírito, ele permanece íntegro em sua essência. Então, quem está tendo essa dificuldade é o corpo físico. O espírito está íntegro. O espírito talvez não esteja conseguindo se conectar 100% com a matéria. Existem algumas conexões que estão extremamente avançadas e outras conexões que estão retraídas. Porque, veja, nós somos um espírito vivenciando uma experiência no corpo físico. E não o contrário, um corpo físico que tem espírito. Pois somos espíritos. Nós vamos encarnar. Estamos vivenciando uma nova existência. Se essa conexão for perfeita, número 1. Número 2, se o nosso espírito está num processo equilibrado, as respostas que esse corpo vai dar para com o mundo está normal. Quando esse espírito é um espírito problemático, profundamente problemático, com grandes dificuldades de equilíbrio emocional e tudo mais, ele vai espelhar isso no corpo físico. Então você vai ter uma pessoa com uma infinidade de dificuldades. Muito bem. Agora, acontece também quando o espírito não tem nenhuma, ou não está apresentando dificuldades nenhuma, de pouca evolução, coisa que o vale, mas a conexão com o mundo físico está problemática. Então, quando a gente escreve ali, o espírito permanece íntegro em sua essência, é porque estudos mostram que o espírito que encarnou naquele corpinho e aquele corpo manifesta o autismo, não é uma deficiência do espírito. Outra coisa, o corpo pode limitar a comunicação, mas não o ser espiritual. O corpo está com essa dificuldade neurológica, ele não consegue se expressar 100%, mas o espírito, ele está lá firme. Ele pode se expressar de outras formas, que não o contexto físico, sei lá, no sono ele se desdobra, se desconecta do corpo e você vai ver que ele está íntegro, perfeito. Muito bem. Então, o autista são espíritos em jornadas evolutivas com limitações temporárias. Agora, por que vai ter essas limitações temporárias? Tá. Então, no nosso estudo, nós percebemos que existe um reajuste ou expiação de vidas passadas. Então, o espírito pede tudo que nós estamos vivenciando no mundo físico, a não ser que você seja um espírito muito primitivo ainda. Mas se você for um espírito já com um mínimo de evolução, você vai vivenciar na Terra tudo aquilo que você pediu na espiritualidade, que você solicitou experiências para a sua evolução. São expiações, são provas, né? Você manifesta aqui na vida física os seus valores que você tem, eu tenho, nós todos temos valores, nós conquistamos coisas, vamos falar assim, coisas boas em outras vidas, e nós vivemos essas coisas boas nesta vida. Claro, um processo de, sei lá, uma inteligência um pouco acima do normal, facilidades para um monte de coisa, como acontece com o autista. Você vai ter um autista lá que tem um dom para música, que é uma coisa extraordinária, porque ele já conquistou isso em outras vidas. E nesta vida, em função dessa redução de foco, vamos dizer assim, de repente ele foca só no contexto da música, só no contexto do cálculo, só no contexto de memória extremamente bem desenvolvida. Então ele tem alguns pontos. Muito bem. Há os autistas que estão num processo bastante difícil, muito difícil, com muitas limitações. Então, o espírito, esse espírito que está reencarnado nesse corpo, ele está bastante limitado. De novo, o espírito está íntegro, o espírito é íntegro, mas a ligação dele com o corpo físico não é. Então, primeiro item, evidentemente, são os mais comuns, que são os reajustes. O espírito pede para vir com limitações, para que justamente experiencia isso, espia essa situação para a sua evolução. Tá, mas você acabou de falar que muitas vezes o autista já tem uma evolução legal. Sim, claro. Mas todos nós
Por exemplo, você vai ver uma infinidade de seres que passaram pela vida aqui e deixaram uma marca maravilhosa, legal, fizeram um tremendo trabalho, bacana. Mas é claro, se você fosse poder pesquisar a vida dele, você vai ver que lá atrás, há não sei quantas encarnações para trás, ficou uma coisinha para ser corrigido. Porque Deus exige, ninguém exige nada. Não existe isso. Dentro da visão espírita não existe pecado. Existe simplesmente um contínuo processo de evolução. E nesse contínuo processo de evolução, eu percebo que no ponto A, B e C eu estou bem, vamos em frente. Puxa, mas no ponto D eu tenho um probleminha. Eu preciso corrigir aquilo. Para quê? Para mim, eu quero corrigir. Você muitas vezes não tem uma dúvida de algo, você não vai na internet pesquisar, vai pesquisar num livro, em algum lugar você vai fazer essa pesquisa para te esclarecer. Aí você fala, poxa, agora eu já entendi. É a mesma coisa. Então você está fazendo a evolução, de repente ficou alguma coisa para trás a ser corrigido. E pede-se uma vida para não somente uma correção. Ninguém vai vir aqui para corrigir uma coisinha. Uma vida inteira tem muita coisa para aprender, muita coisa para fazer, muita coisa para desenvolver, inclusive aquele ponto. Um outro ponto importante é o recolhimento voluntário para a reorganização interior. Sim, muitas vezes o espírito pede, em função de várias vidas extremamente agitadas, extremamente conturbada, e ele pede uma existência de recolhimento. Ele vai interagir com a vida de uma forma um pouco diferente. Veja bem, o que acontece? Talvez a pessoa nunca perguntou por que nasce gente no deserto do Saara, naquele tremendo calor? Por que nasce gente lá no Polo Norte, um baita de um frio, na Islândia, lá em cima, um frio danado? Por que nasce gente num país tão lindo como uma Suíça, onde as pessoas têm uma vida material bastante invejável? Por que essas diferenças? Por que já tem pessoas no centro da África, numa violência, num sofrimento terrível, ou numa América Latina, que também não fica muito fora? Por que essas diferenciações? Porque os espíritos têm necessidades diferentes. Você, eu, cada um de nós temos necessidades. E às vezes a pessoa vem para a vida numa determinada encarnação, ela precisa vivenciar aquela experiência. A vida na Terra não é o final. A vida na Terra não é a vida final. Não, eu vim para a Terra aqui depois que chegar ao final da minha vida eu vou virar semente, e aí eu vou nascer de novo aqui, porque eu vou virar semente. Não. A vida na Terra é uma escola. Nós temos outros patamares. A Terra vai se transformar num planeta extremamente agradável para se viver, chamado processo de regeneração. Mas, claro, existem espíritos que não têm condições de voltar para esse planeta em função da sua violência, do seu ódio, das suas maldades que ainda estão impregnadas no seu ser. Eles terão que ser levados para um outro planeta onde a vida está compatível com essa forma de viver. Agora, aqueles que já estão se posicionando perante paz, alegria, fraternidade, amor, perdão, claro que vão voltar para esse planeta numa outra encarnação e o processo não para. Então esse recolhimento voluntário é uma escolha do espírito, como também uma prova de amor, paciência e renúncia para a família. Tem uma família, espíritos afins, porque veja, hoje você é pai. Amanhã você poderá ser filho desse que hoje é teu filho. Daqui a um tempo, veja bem, eu sou pai, eu tenho um filho, esse filho tem um filho, esse filho do filho vai ter outro filho. Lá na frente, daqui 200, 300 anos, eu posso renascer. E eu vou renascer, provavelmente, filho do meu bisneto, talvez do meu tataraneto. Bom, então, quando nós voltamos ao mundo espiritual, essa coisa de a sequência de ele é sempre pai e ele é sempre filho, isso muda. Numa encarnação, o teu filho poderá nascer teu amigo, um amigo muito chegado. Então, vamos lá, existe um grupo de pessoas, de espíritos na espiritualidade, que precisam desenvolver a renúncia, a paciência e amor,
E um espírito se prontifica a nascer naquele seio para que aquelas pessoas desenvolvam essas características. Uma vez eu fui fazer um trabalho no Hospital André Luiz, lá em Guarulhos, que é um hospital espírita que agrega centenas e centenas de crianças com microcefalia, macrocefalia, todo quanto é doença mental, física que você possa imaginar. E você, entrando lá dentro, se você tiver um mínimo de sensibilidade, você vai se emocionar para ver a situação daquelas crianças, aquela situação difícil, o empenho dos enfermeiros, das pessoas que lá trabalham. E a gente soube de que existe no meio daqueles espíritos problemáticos, são uma sala enorme, cheio de crianças com problemas mentais extremamente graves. Existe lá no meio alguns que são espíritos de muita luz, que pediram para encarnar naquela situação precária, para que a espiritualidade os dirigisse, sabe? Tipo assim, a família rejeitou, ninguém quer, jogou em qualquer canto, o hospital recolheu, botou ele lá, só que ninguém está sabendo. Só que algumas pessoas com um pouquinho mais de sensibilidade mediúnica percebem que aquele outro são espíritos de luz, trazendo um pouquinho da sua luz para aquelas pessoas aprenderem. Então existem famílias que esses autistas, pessoal, são espíritos de luz, que veio encarnar ali para acordar a família. Nós temos uma mania, a mesma coisa acontece com os obsessores. Eu vou fazer um trabalho para afastar o obsessor, porque o obsessor está acabando com a minha vida, ele é do mal. Não, o obsessor não é do mal somos nós. Nós é que atraímos o espírito problemático. Porque se você mudar a sua forma de pensar, sua forma de agir, não tem espírito que vem perturbar você. Agora, o grande problema é a gente conseguir manter padrão vibratório elevado. A dificuldade é a gente conseguir ter um pensamento sempre elevado. Acorda de manhã, o dia inteiro, vai dormir e o pensamento elevado, as atitudes elevadas, o falar e o ouvir sempre equilibrado. Claro, não vai ser um dia que você fizer isso, pronto, acabou o problema de obsessão. Aí já faz uma semana que eu tô assim, calma, isso leva tempo. Ou você entra na academia e vai virar um Arnold Schwarzenegger em 15 dias que você tá na academia. Não, vai levar anos e anos e anos. Só que, se não mudar o comportamento, vai continuar a obsessão. Você vai fazer um tratamento espiritual, afasta o espírito, afasta. Só que daqui a pouco ele volta, porque você chama ele, você atrai ele. Nem que ele não queira. Porque há espíritos que se atraem para conosco em função de erros que nós cometemos em outras vidas, e há espíritos que se atraem para a gente por atração mesmo, que a gente puxa para a nossa forma de pensar equivocada, defeituosa, vamos falar assim. Então, esse é um ponto importante para a gente poder entender essas nossas relações com o mundo. E o autista está dentro disso. Então, ele pode ser um espírito com dificuldades de evolução, que está saldando débitos. Ele pode ser um espírito de evolução, já legal, que pediu esse tipo de reencarnação para um acerto interior dele. E ele pode ser um espírito que veio para fazer uma ajuda à família, às pessoas em sua volta. Então, muitas vezes essa genialidade que esse espírito tem são conquistas espirituais de vidas passadas. O corpo está limitado, mas o espírito conserva as suas capacidades. O espírito não fica nunca limitado. Ele não se expressa porque o corpo tem limitações. Você pode ter numa vida desenvolvido uma infinidade de qualidades. E nesta vida, muitas coisas não estão podendo ser colocadas em função de algumas solicitações feitas no mundo espiritual. Mas você percebe que mesmo que você não é daquela área X, você nessa vida estudou uma outra área, mas você tem muita facilidade naquela área, você gosta pra caramba daquela área, se você começa a ler alguma coisa daquela área, as coisas é fácil de você entender. No entanto, a outra área lá é difícil. Eu falo por mim, eu tenho muitas facilidades em algumas coisas que eu não preciso estudar muito, um pouquinho que eu leio e já vem aí. E tem coisa que eu estudo. Meu Deus, como é difícil de assimilar.
é em função das conquistas. Sim, eu sei que você vai falar, bom, mas acontece que para aquelas coisas o seu cérebro está mais preparado. As respostas sempre vão existir, não tem a menor dúvida. O que eu digo é, essas respostas têm uma conexão espiritual. Dons extraordinários, né? Eles vão ser testemunhos de um processo de evolução. Por quê? Ora, mas se aquela criança de 7 anos de idade estudou música, começou a estudar música dentro da mamãe dele, ele nasceu no berçário do hospital e já começou a estudar música, porque com 5, 6, 7 anos ele toca peças extraordinárias. Como é que pode? É muito pouco tempo. Quem entende um pouquinho de música, pergunta. Quem não entende de música, pergunta para quem entende um pouquinho, para ver se é fácil aquela criança tocar aquela peça de Chopin com 6 anos de idade, com 7. A mãozinha dele nem abre o suficiente para pegar uma oitava no teclado. Tem alguma coisa por trás disso. Ah, ele teve um desenvolvimento mental. Ué, por que ele teve o outro não? Veja, é importante que a gente entenda que o autismo é algo para se continuar estudando, e no encontro com um autista nós precisamos ter muito amor, renúncia, paciência, porque para nós queremos que as pessoas tenham paciência. Quando é com nós queremos que as pessoas tenham amor para com a gente. Temos que também fazer. Divaldo Pereira Franco fala uma frase extraordinária. Se você não for amado, não tem problema. O importante é que você ame. Isso vai fazer a diferença. Então, nós podemos, para fechar esse nosso bate-papo, família, tenham paciência, aceitação e amor incondicional, porque é uma prova para o espírito, mas é uma prova para vocês também. E a sociedade precisa trabalhar cada dia mais a inclusão, a valorização dessa diversidade e dessa inteligência múltipla. A sociedade como um todo precisa trabalhar isso. E nós, individualmente, vamos também com a ajuda do contexto espiritual. Então, resumindo, a ciência diz que autismo é transtorno neurodesenvolvimento, o espiritismo diz que é uma oportunidade de aprendizagem e evolução espiritual, e o autista, enfim, são espíritos imortais que merecem muito o acolhimento e o nosso respeito. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre.